Eu me chamo Graciela, vou estar presidindo a doutrinária do Grupo Espírita Casa do Caminho. A nossa palestrante hoje é a Leila Beatriz Silva Cruz. É uma trabalhadora da casa, está conosco, já esteve em vários dos nossos trabalhos e hoje participa ativamente no GE, que é o Grupo de Estudos de Ectoplasmia, que tem na Casa do Caminho. A palestra de hoje à noite será Como manter as boas vibrações. A palavra é sua, fique à vontade. Tá bom, boa noite a todos. Aqui eu tô em casa, né? Então, que delícia estar aqui com vocês. Abrir a oportunidade, né, de abrir o ano com essa palestra. Então, eu gostaria, se vocês tiverem oportunidade, de pegar papel e caneta, porque a gente vai ter uma tarefa para fazer. Enquanto vocês pegam papel e caneta, eu vou projetar aqui como manter as boas vibrações. Eu pesquisei, o pessoal fala assim: ah, no Brasil o ano só começa após o carnaval. Aí jogaram o carnaval lá para março, mas eu falei: ah, acho que é tempo ainda da gente fazer uma revisão. Então, com essa palestra, vou dar um ponto de partida para a gente fazer uma análise, passando por várias áreas da nossa vida, nossa casa, as nossas finanças, a nossa saúde, a nossa convivência social, o nosso coração, né? Nossa parte de cuidados, recreações. Então, a gente vai passar aqui nesta avaliação. Paul Maier, na década de 60, inventou a roda da vida. Essa roda da vida funciona como se fosse uma bússola, e ela vai apontando uma direção, indicando as áreas da nossa vida que precisa de mais atenção. Então, a roda da vida é esse círculo que vocês estão vendo, e tem a qualidade de vida, tem a área pessoal, a área profissional e a área dos relacionamentos. E tudo tem três abinhas. Aqui no centro é o ponto zero. Cada curvinha dessa é um ponto. Então, eu gostaria que vocês, com o lápis e com a caneta, enumerassem número um. Aí eu vou estar falando da espiritualidade. Aí vocês dão a nota de 0 a 10. Como que vocês acham que está o desenvolvimento da espiritualidade? Aí vem para a segunda, saúde. Né? De 0 a 10, como que está a saúde? Como vocês estão cuidando da saúde? Está no 10? Está no 7? Não, Leila, eu estou no 5. E assim por diante. Então, um é espiritualidade, dois é saúde, três é lazer, quatro é intelectualidade, cinco é a parte emocional, seis é a felicidade, sete é a carreira, oito é finanças, 9 é a contribuição, 10 é a família, 11 é o amor e 12 é o social. Vocês nem precisam escrever, vocês só colocam de 1 a 12 e vai dando a nota, faz aí um minutinho para vocês fazerem. Que nota vocês dão, né? Quantos pontos de 0 a 10 vocês dão para cada área dessa que vocês estão vendo aqui? E a gente vai passar por todas elas. Vocês podem ir avaliando também durante a apresentação, tá? Mas é importante aqui nesse começo vocês classificarem a nota aí para cada área, tá? Porque no final vou falar algo sobre isso. Para quem não tem papel e caneta, não tem a condição, observe as áreas e pelo menos identifique quais delas vocês estão precisando fazer uma dedicação maior, né? Pensa aí, anota no pensamento, ai, essa área aqui minha não está muito boa. Aí anota aí qual que não está muito boa. Começamos pela qualidade de vida. Aqui à direita, né, tá as três abas da qualidade de vida: a espiritualidade, a saúde e o lazer. Então, essa roda é importante para nós, em termos de espiritualidade. E aí eu trouxe aqui Mateus 22, 37, 39. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um mandamento, não é? Primeiro, a gente tem que entender que, para o processo evolutivo espiritual, ele
para algumas pessoas, ele pode não estar associado à religião, à religiosidade. No caso nosso aqui, que nós somos da prática espírita, esse processo de crescimento da espiritualidade, ele se associa, sim, à religião, até porque, conhecendo o espiritismo, a gente se apropria de informações que nos incentivam nesse processo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas traz um mandamento, né, de que nós estamos num processo que tem algo superior sobre nós, né, e que apoia e rege a nossa vida. E amar ao próximo como a si mesmo é outra indicação, né, do que a gente tem que fazer para manter a nossa integridade. E isso em todas essas áreas que a gente passou por aqui. Então, praticar o processo do controle, né, do desenvolvimento espiritual, traz para nós essa assertiva. E quando a gente mergulha no conhecimento espírita das obras básicas, a gente vai colocando em ação aquele aprendizado, aquele conhecimento, e no tempo de dedicação que a gente alcança, isso vai transformando, isso vai ficando mais fácil para a gente. E então, nós conseguimos desenvolver. Então, a dica que eu dou para essa aba aqui de espiritualidade é que a gente conheça, se aprofunde mais no espiritismo, né? Às vezes o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos são mais acessíveis, mas será que eu já passei pela Gênese? É um livro que foi escrito há 150 anos, mas ele tem tanta coisa que está tão atual. É importante, né, a gente conhecer e aprofundar. Imagina se a gente chegar lá no mundo espiritual conhecendo bem as obras básicas, vocês acham que vai facilitar para a nossa próxima vida? Para a nossa oportunidade de voltar aqui na Terra? Não é? Vai facilitar, com certeza. Então, a gente precisa desse incentivo. E, além disso, nós temos todas as obras complementares. São mais de 400 livros que, através da psicografia do Francisco Cândido Xavier, chega até nós com várias áreas a serem conhecidas, né? Várias histórias, né? Muitas cartas, muitas coisas acontecendo que favorecem a nossa reflexão. Então, não tem como. Nós temos muita oportunidade de desenvolver aqui a espiritualidade. Vamos seguindo. E a saúde, gente? Está começando o ano, vocês estão bem? As doenças revelam desajustes da nossa posição existencial. A dor, a angústia, as inibições são como campainhas de alarme prevenindo-nos de abusos ou descuidos. Então, quero perguntar para vocês, de 0 a 10, que nota vocês deram para a saúde? Nós estamos perto do 10 ou estamos perto do zero? Temos aqui, né, o check-up que tem que fazer, aqueles exames, né, que às vezes é chatinho de fazer, mas são exames preventivos. Então, a gente tem que colocar essas coisas em dias, né? Porque às vezes na condução de uma prevenção, a gente pega as coisas no começo e a gente pode redirecionar os cuidados, né? E é claro que se a gente vai cometer excessos, né, de tudo aquilo que pode prejudicar a nossa saúde, vai trazer problema. Mas também, se a gente descuidar de determinadas coisas, também traz problema. Então, dentro da nossa integridade, a gente precisa procurar o equilíbrio. O Herculano Pires, então, foi assim formidável de trazer essas informações para a gente, né? Ele fala disso. Então, e se a gente está sentindo uma dor física, significa que eu escolhi, né? Eu fiz uma escolha por um caminho de dor. Ou seja, algum caminho de amor foi deixado de lado. Mas isso não quer dizer que a gente não possa se reposicionar. A gente pode tratar aquela dor, tratar aquele processo, né, e reposicionar a rota, tá? Então é importante, às vezes eu vejo alguns casos de as pessoas que descobrem doenças graves, que não aceitam o tratamento, né? Tem gente que fala, eu não gosto de médico, e por isso não faz os exames que tem que fazer. Mas a gente, quem gosta?
Mas a gente faz porque é necessário, não é porque a gente gosta. A gente gosta das pessoas, de tanta coisa boa, né? Que a gente gosta. E às vezes é uma coisa que não é legal, que a gente não considera legal, mas que é importante a gente tratar. Então, olha aí, vamos fazer um compromisso em estar saudáveis. E aqui, né, entra a dica. Nosso corpo é ação energética. A energia ela está sempre migrando de um lugar para o outro. É trânsito. Tudo no mundo é ciclo, movimento de energia. Então, se a gente para as ações, para os processos físicos, espirituais, você vai ter problema. Não tem jeito. Então, a gente precisa trazer ação, movimento. E aí, aqui é atividade física. Nós precisamos criar músculos, né? Criar estrutura para conseguirmos nos sustentarmos aqui, aproveitando o máximo a reencarnação. Então, tem que trazer o movimento em todas as áreas, né? A atividade física tem que entrar aí. Quem não está fazendo, coloca aí que está em débito e que vai fazer um compromisso, fazer uma caminhada, né? A gente não começa andando 10 quilômetros, mas às vezes a gente dá um, um quilômetro, no outro dia um pouquinho mais e vai. O nosso corpo, ele tem uma sabedoria. Se a gente consegue repetir mais de 21 vezes, o cérebro adota aquele processo e vai auxiliar que ele continue. Então, é importante a gente vencer essas barreiras, cuidando da nossa saúde. E aqui está ligado o lazer. Então, nós podemos associar oportunidades de relaxar a nossa mente, relaxar o corpo associado com alguma atividade que possa levar ao gasto de energia, tá? Então, o livro dos espíritos, né, chegamos a aprender que deveremos trabalhar até o limite das nossas forças. E cada criatura tem um limite, né? Então, o meu limite, ele pode ser diferente do outro, mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar parado, eu tenho que movimentar. E o lazer, ele traz uma parte que às vezes nós brasileiros deixamos muito de lado, que é a saúde mental. Então é importante trabalhar, é importante fazer as tarefas, tudo, mas é muito importante também a gente parar e ter o tempo de repouso, né? Até porque quando a gente está dormindo, a gente se desliga do corpo e a gente vai para o mundo espiritual. Podemos aprender, fazer outras coisas lá. Então, esse tempo é um tempo importante para que o corpo possa fazer as limpezas, fazer as ligações, salvar as memórias, tá? Para a gente salvar as memórias, a gente precisa dormir, para que essas memórias vá para as áreas do nosso cérebro que grava a longo prazo. Então, é importante a gente associar o lazer com a nossa saúde, com a nossa integridade. Então, aí a gente fecha a primeira etapa, que é a qualidade de vida. E aqui nós vamos falar então das questões pessoais. Eu acho que nessa aqui todo mundo vai tirar 10. Hein? O Que que vocês legal. acham? Parte intelectual, emocional e felicidade. É uma alegria estar todo mundo aqui, todo mundo junto, todo mundo aqui é esforçado, estudioso. Então, acho que vocês estão tirando 10. Então, vamos Que entender, professora boa. né? Intelectual, emocional e felicidade. Vamos ver como é que vocês estão. Olha só. A parte intelectual, eu foquei aqui na questão 23 do Livro dos Espíritos. O que é espírito? E a resposta: princípio inteligente do universo. Olha só. E nós não somos espíritos encarnados? Então, de que forma a gente vai desenvolver esse princípio inteligente? Né? Aí a questão 25 fala o seguinte: o espírito independe da matéria, ou é apenas uma propriedade dessa? Resposta: são distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, nós estamos reencarnados por necessidade de desenvolvimento intelectual, né? E de que forma a gente adquire desenvolvimento intelectual? Gente, é estudando, é observando, experimentando. Então, focar aqui, hoje a gente tem tanto recurso,
né, que a gente não tinha 30 anos atrás, há 40 anos atrás. A gente não tinha internet, a gente não tinha esses computador, notebook, fazer palestra online, oh, era um sonho, né? A gente lia isso às vezes em algum livro que era de ficção científica, né? E hoje nós estamos aqui numa sala, cada um nas suas casas, e nós estamos fazendo uma palestra online, tá? Então é necessário da gente intelectualizar, a gente buscar o conhecimento, Leila, eu já fiz tanta coisa, eu já estudei, já formei, já trabalhei, já aposentei. Poxa, agora que vai arrumar tempo para fazer aprendizados que não teve oportunidade anteriormente. Então, a intelectualização, ela não é só a questão do cérebro, do trabalho, né? Não é só isso. É também desenvolver as habilidades manuais, né? Por exemplo, tem gente que não sabe lavar roupa, né? Tem gente que não sabe cozinhar. É uma ótima oportunidade trazer esse conhecimento. Já imaginou na próxima reencarnação? Você já nascer sabendo, ter uma familiaridade com a cozinha, de ser organizado. É esse processo, então, da inteligência, todos nós temos essa capacidade, né? Alguns aí falam assim, eu me lembro bem que o meu filho uma vez falou comigo assim. Nossa, mãe, eu estudo, 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 e na matemática, aí eu chego lá na prova, eu tiro 8. E tem um colega meu que ele nem presta atenção na aula, e ele tira 10, mãe, todas as provas. Por que isso? Ele é mais inteligente do que eu? Falei, meu filho, é porque na outra vida ele estudou muito matemática. Agora ele só está fazendo uma revisão. Então quer dizer que na próxima eu posso. Pode, na próxima você vai estar mais fácil, né? Então, tudo aquilo que a gente desenvolve, que aumenta a nossa capacidade, numa próxima oportunidade vai ficar mais fácil para nós, né? E isso vai em todos os processos, em todas as áreas. Então, a gente tem que aprender a fazer outras coisas, tá? E aí vem a parte emocional, que eu acho que vocês tiraram 10. Vamos ver. No Espiritismo, as emoções são experiências que cada pessoa tem a partir de uma determinada emoção. Essas experiências são influenciadas por memórias, experiências pessoais e crenças. Gente, a gente tem que fazer um desafio em 2025, quebrar paradigmas. O que é quebrar paradigmas? Nós, às vezes, fomos criados, educados, acreditando, tendo uma crença de alguma coisa. A gente passa a observar que aquilo não era exatamente da forma como a gente aprendeu. Então, vamos poder fazer diferente. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu estava com uma sensibilidade, no fígado, porque eu sofri hepatite. E aí eu tomei café. E esse dia que eu tomei café, eu passei mal o dia inteiro. Nunca mais eu tomei café na vida. E aí foi passando o tempo, meu cérebro registrou, né, que não era legal tomar café. E aí, um dia eu fui fazer um passeio aí nas montanhas capixabas e me ofertaram uma xícara de café sem açúcar. Gente, o café tinha sabor de laranja, o outro que eu experimentei tinha sabor de chocolate. E experimentar o café sem açúcar, que diferente. Então, o que que aconteceu? Quebra de paradigmas, né? Uma amiga minha falou para mim assim: essa semana. Eu não como abacate. Eu falei, gente, por que você não come abacate? É fonte de gorduras positivas, boas pra gente. Não, porque eu, quando eu era pequena, tinha abacate no quintal, a gente não tinha que comer, só tinha que comer abacate. Eu falei, pois é, mas quebra o paradigma. Essa é uma memória, né? Daquela falta que você passou, mas o abacate te supriu, te nutriu. E hoje, que tal a gente experimentar um picolé de abacate, né? Um outro prato salgado? Vamos mudar, né? Porque às vezes a gente mudando, a gente consegue quebrar. Então, essas experiências pessoais, essas memórias, elas podem ser modificadas, podem ser trabalhadas para que a gente viva novas emoções. E a partir dessas emoções, a gente tem as experiências, tá? Então, a parte emocional. E outra coisa na parte emocional que a gente tem que tomar cuidado é que às vezes nós passamos por experiências duras e difíceis por estar no mundo de provas e expiações.
E às vezes essas experiências são tão fortes que elas são traumáticas. Então, às vezes ocorre a geração de um trauma, às vezes o nosso cérebro apaga aquele evento, né? Uma pessoa que não se recorda muito da infância, por exemplo, conheço pessoas que não se recordam. Isso significa que as experiências, emoções daquela criança na infância foram muito traumáticas. Mas isso não quer dizer que a gente não vivenciou e que não está produzindo efeito em nós. Então, aqui na parte emocional, nós temos então que ter esses cuidados, né, de entender. Eu espero que vocês tenham dado uma nota boa, né? E outra coisa, na parte emocional, às vezes a gente não consegue pedir ajuda. É importante em determinados momentos, ou se a gente descobre que nós tem alguma coisa que está trazendo um efeito que eu não sei, da gente procurar auxílio médico. E quando a gente se encontrar em desequilíbrio emocional muito forte, em condições, às vezes, da nossa família, às vezes precisa procurar ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Às vezes vai ter que, né, hoje a gente convive com muitas oportunidades de enfermidade, de depressão, de ansiedade. Então, e trazer o tratamento, né? Começo, meio e fim. A gente tem que procurar auxílio para conseguir, então, dar conta das nossas questões emocionais. Então, vamos caprichar em 2025. E aí, a felicidade. O Evangelho, no capítulo 3 fala que nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes, de que libertos só se acham seres completamente desmaterializados. Qual que é o processo evolutivo que nós estamos procurando na nossa reencarnação? Não é elevarmos espiritualmente? E cada vez que a gente eleva, busca esse conhecimento, a gente está ficando mais desprendido da matéria. E aí nós ficamos mais próximos de viver a felicidade. Só que aqui na Terra, mundo de provas e expiações em transição para o mundo de regeneração, nós precisamos trabalhar oportunidades de viver a emoção que está ligada à felicidade. A principal delas é a alegria. Então, se a gente cria, né, nós podemos fazer condições de que momentos sejam criados de alegria e esse processo mais contínuo faz com que a gente tenha a expressão da felicidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Que coisa mais gostosa foi o jantar do GE. Quantas memórias positivas nós criamos com aquele encontro, não é? Então, reuniu ali o lazer, a espiritualidade, né, o comprometimento, momentos de alegria que fez com que a gente se sentisse feliz, né, a alegria. Então, é isso, a gente tem que procurar desenvolver oportunidades associando uma aba dessa com outra, né? Fazendo elas se entrelaçarem, para que a gente consiga, então, evoluir. Então, podemos ter momentos de felicidade aqui? Podemos. É claro que não vai dar para viver no mundo de provas e expiações o tempo inteiro com muita alegria, né? Porque hora a gente vai estar na prova e hora pode estar na expiação. Mas se a gente conseguir trazer esse equilíbrio, trazer essa oportunidade, os momentos de alegria vão ser cultivados e a gente vence. Ou seja, então nós chegamos aqui, né, já na terceira etapa da parte profissional. E aqui, né, tem uma ilustração com vários tipos de profissionais, gente. Todos os profissionais são importantes, tá? Nos mundos mais evoluídos, todos os profissionais recebem o mesmo salário, seja qual for o trabalho que eles fazem, não há diferenciação, né? Mas ainda aqui nesse mundo a gente precisa, né? Então, ou seja, as qualificações, a intelectualidade, o conhecimento, a inteligência emocional faz com que às vezes as pessoas ocupem cargos de maior responsabilidade e a gente tem essas diferenças, mas isso não quer dizer que os outros profissionais não são adequados ou que não mereçam ter atenção, cuidado
que o outro tem. Então, a gente tem que olhar com mais respeito e dignidade para todos os tipos de profissão, porque todas são importantes nesse momento, né? Então, aí, para a parte do profissional, nós vamos olhar a carreira, as finanças e a contribuição. Vamos ver o que será que está chegando para nós nesse processo. Vamos lá, carreira. Olha, olha o Evangelho no capítulo 25. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir o caminho que ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta tu mesmo. Que é essa lição aqui? O que o Evangelho diz para a gente aqui? Que todos nós, né, vamos construir um caminho de execução de ação do trabalho. E às vezes a nossa missão, ela está associada ao desenvolvimento das tarefas do cuidado no lar, né? Então, hoje, inclusive, tem aí aposentadoria para as pessoas que só trabalham dentro do lar, dentro da casa, das atividades, né? E isso favorece com que todos os outros tenham outras carreiras, outros tipos de aprendizado, outras oportunidades. Mas em todas elas, em todas as carreiras, em todos os caminhos de trabalho que nós formos, nós vamos topar com as pedras. Se for uma pedra pequena, a gente joga para lá, se for uma média, a gente pode até pular por cima, mas se for uma pedra muito grande, a gente às vezes tem que contornar. Então é muito importante, né, que nesses momentos que está com maior dificuldade, que a gente lembre de colocar em prática as lições que o Espiritismo traz para nós, né? O desafio da prece, da conexão espiritual, né? Do culto no lar, de orar pelos projetos que a gente está mentalizando. Então, é importante a gente se conduzir, né, ativamente. E aí a gente vai alcançar evolução importante nesse quadro. E aqui, então, vamos ver na parte de finanças. Olha só, dinheiro também é criação de Deus. Logo, é tão sagrado quanto todas as outras criações. É neutro, não é bom nem ruim. Nós é que fazemos bom uso ou mau uso dele. Então, Kardec, na questão 719 do Livro dos Espíritos, fala sobre isso, né? Merece censura o homem por procurar o bem-estar? Resposta: é natural o desejo de bem-estar. Deus só proíbe o abuso. É sagrado. Tudo que está aqui na Terra é sagrado. Então, a forma como a gente usa e dá destino é que vai fazer contribuição positiva no nosso processo de aprendizagem ou contribuição negativa. Então, tudo está na condução do pensamento. Aí eu me lembro muito assim, no começo do estudo do Espiritismo, lá vindo de Uberaba até, e a gente estava numa casa espírita e um dos colegas comprou um carro zero. Ele trabalhou muito, se esforçou muito e comprou um carro zero. Aí chegou lá no centro todo animado, né? E aí ele sofreu severas críticas. Poxa, você é espírita comprando carro zero? Aí é todo mundo, o que que tem a ver, né? Olha, né? Então tinha assim uma crítica de que a pessoa no processo do conhecimento do espiritismo não podia trabalhar, né, e usufruir de coisas boas, né? Isso tá para todos, em qualquer tipo de religião. Então o espiritismo não condena, né, a riqueza, não condena a pobreza, né, é uma condição de cada um, mas se existe a condição da pobreza e existe a condição de riqueza, a gente vai ver que a explicação do Evangelho é que quem está na riqueza, tem oportunidade de auxiliar os irmãos que estão em maior dificuldade pelo caminho, tá? Então a gente pode dar bom uso, né, nas questões de compartilhar aquilo que é possível a gente obter, né, através do trabalho, né, o dinheiro, o desenvolvimento das finanças. Então, é uma coisa importante. Então, como que você está nas finanças? Estão endividados? Como é que está o nível de endividamento?
Tá alto, tá baixo, eu não devo ninguém, não pago nenhuma prestação, não, eu estou dando conta certinho. Então, eu me lembro uma vez que eu fiz atendimento fraterno com uma pessoa, e essa pessoa ela estava quase perdendo a própria casa, a residência. Por quê? Porque ela pegou empréstimo com um profissional que fazia agiotagem. E era uma pessoa muito brava, nervosa, desequilibrada, e ela recebia ameaças, então ela estava num processo assim, muito difícil. E, e uma coisa vai levando a outra, né? Então, para fazer, tem que fazer um planejamento, né? Às vezes a gente precisa fazer o aprendimento financeiro, que não é uma coisa fácil de lidar. Então é importante a gente procurar ajuda para esse desenvolvimento, para a gente conseguir sair, porque interessante compartilhar com vocês que eu trabalhei numa casa espírita em que os espíritos superiores observaram que o nosso rendimento estava baixo na reunião. E aí foram falar do que está acontecendo. Na verdade, todo mundo estava endividado. E aí a preocupação com pagar as contas estava maior do que com o comprometimento com a reunião, com o trabalho da casa. Aí sabe que os mentores fizeram? Trouxeram espíritos especialistas em finanças, né, do mundo espiritual, e eles deram aulas para a gente, foram palestras inspiradas e falaram o que a gente poderia fazer de forma, a partir dali, todos nós nos regularizamos, todo mundo ficou com a vida kit e o rendimento no centro voltou a ser muito melhor. Então, é importante isso. E aí, é claro que a gente vai chegar aqui na contribuição. Então, olha só, a roda da vida definiu que a aba contribuição faz parte do nosso processo de sentirmos equilibrados. Então, é importante. E aí eu trouxe essa frase, né, que é tão conhecida: fora da caridade não há salvação. Em todas as lições de Jesus, todo mundo, né, todas elas, existe a chamada para a gente contribuir de alguma forma, fazer a caridade, tanto material quanto a caridade moral, né? Auxiliar, compartilhar nosso conhecimento, compartilhar nosso tempo, agir em favor do bem. Então, essa realmente é a porta que abre a oportunidade da gente chegar no mundo espiritual, né, com um saldo positivo aí, de bônus horas, tá? E ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Se vocês forem antes de mim, por favor, me recebam, tá? Fala a Leila, né? Trabalhadora lá na Casa do Caminho, né? Eu vou lá receber ela, né? E eu prometo, né? Excelente. Se eu chegar no mundo espiritual antes de vocês, quando vocês estiverem indo, eu vou receber vocês, tá? Com muito amor e carinho, tá? Então é essa aí, vamos ter oportunidade, né, desses ganhos, favorecer a nossa condição espiritual e o nosso desencarne seja mais produtivo, que a gente volte para o mundo espiritual, né, numa condição melhor de aproveitamento da reencarnação. Ok? Então, é a dica. Como nós estamos? Vocês devem ter tirado 10 na caridade. Todo mundo aqui é muito caridoso, amoroso, né? E a roda da vida fala que para os relacionamentos a gente tem que levar em consideração a família, o amor e a parte social. Então, vamos entender de que forma nós podemos trabalhar aqui. A família, então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 28, fala o seguinte: Senhor, lança paterno olhar sobre a família a que confiaste esta alma. Na verdade, esse trecho é o trecho de uma oração pela família, e eu achei ela muito importante para que ela compreenda a importância de sua missão e faça que germine nessa criança as boas sementes, até o dia em que ela possa, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinha para ti. E aí eu coloquei aqui embaixo 3 tríades importantes para isso, na família: culto no lar, fraternidade e cooperação. Nós precisamos colocar isso em ação. Aí as pessoas às vezes falam para mim: Leila,
mas só eu sou espírita lá em casa. Não tem como eu fazer culto no lar. Eu falei, tem sim, porque se você for fazer o culto no lar, o seu mentor vai vir com você, vai fazer junto. E Jesus fala que se duas ou mais pessoas estivessem reunidas em nome dele, que junto ele estaria. Então já são três, né? A gente, o mentor individual e Jesus. Aí já dá o culto no lar maravilhoso, né? E eu conheci uma pessoa, gente, que ela fazia o culto no lar no banheiro. Ela estava inserida numa família que tinha uma religião muito emblemática contra o espiritismo, e ela entrava para o banheiro e fazia o culto no banheiro. Estava se beneficiando? Estava. A família estava beneficiando? Estava. Né? Fala-se que quando o culto no lar ocorre num prédio, o prédio inteiro se beneficia. Se é numa rua, a rua inteira se beneficia. E aquele que pratica o culto no lar por muito tempo, a casa se transforma um porto seguro para que espíritos missionários do bem venham até a terra, possam se abastecer, né, descansar na tua casa. Então, aqui é muito importante, gente. E a condição, né? Porque às vezes as pessoas estão no momento familiar, se sente fora do ninho, se sente em dificuldade, se sente muito diferente, né? E a gente tem que olhar para isso, porque às vezes faz parte da nossa missão, faz parte do nosso desafio reencarnatório estar ali naquele meio, né? Ser um ponto de referência para aquele grupo familiar, ou ser um ponto de reconciliação com os irmãos, com a família. Então, é importante, né, a gente procurar meios de suavizar, né, o ambiente familiar para que esteja com a fraternidade, a cooperação, porque com certeza a gente nasceu no lar que a gente merece e queria, a gente tem o pai, tivemos o pai e a mãe que a gente merecia e queria, os irmãos, está tudo no lugar certo. Então, mesmo que a gente se sinta fora do lugar, nós precisamos dar atenção para essa condição, que nós recebemos a oportunidade, e com certeza a gente recebeu muito mais do que a gente merece. E aí vem o amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, não tivesse o amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E aí continua. Então, em tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar amor. Então, hoje eu tive a oportunidade de fazer um almoço e compartilhar com amigos. E aí foi muito interessante, né? Porque as pessoas gostaram muito. Eu fiz um prato que é frutos do mar, arroz com frutos do mar. E ficou delicioso. Aí a pessoa perguntou para mim: o que que você fez de diferente que ficou tão gostoso? Amor. Aí colocou o sazon? Não, não coloquei. Estou fazendo propaganda do sazon, não. Eu coloquei uma dedicação naquele prato para que todos que comessem daquele prato se sentissem bem, né? Então, assim, a gente pode usar disso num ambiente de fazer a comida, mas a gente pode usar isso no ambiente de trabalho. A gente, quantos dons cada um aqui individualmente tem? Todos nós temos dons, então a gente pode utilizar os nossos dons para criar as memórias afetivas, para criar momentos de alegria, né? E aí o que está acontecendo? Nessa roda que nós estamos passando aqui, a gente vai começar a entender que esse caminho, e olha que eu trouxe aqui as coisas mais simples, de uma maneira que não exigia muita intelectualidade. Porque às vezes as pessoas acham que para manter as vibrações precisa ser muito complicado, e não é. A gente observa as coisas simples, as condições é, amenas que estão ao nosso redor, a gente consegue elevar suavemente as nossas vibrações. E é o que vai acontecendo. Elevando as nossas vibrações, nós vamos ficar imunes aos processos obsessivos, vamos ficar imunes, né, ao ataque das energias mais densas, ou à perda de energia para essa condição de menor frequência. Então, a gente começa a entender que cada coisa que nós fomos passando aqui faz parte da vida, e se a gente pratica, se a gente coloca uma disciplina e nessas coisas que são simples,
a gente vai manter a nossa integridade espiritual e nós vamos começar a entender como funciona esse processo de manter as nossas vibrações altas. Tá? Então, assim, tem gente que acha que é só que ir na igreja, praticar alguma coisa. Não é só isso. A gente tem que agir em todas as áreas do que a gente foi passar aqui, porque elas podem trazer sim o desequilíbrio. E aí, né, falando aqui da parte social, o Evangelho, no capítulo 10, né, chama a gente a perdoar os inimigos, pedir perdão para si próprio, porque a vivência no mundo da culpa traz um adoecimento muito grande, um desequilíbrio muito grande para si e para as pessoas que estão ao redor. Então, perdoar os amigos é dar-lhe uma prova de amizade. O que que a gente pode fazer? A gente pode associar eventos, viagens, né, com os amigos, participar dos congressos espíritas, né, fazer uma viagem para Uberaba para ir lá conhecer tudo, o Museu do Chico Xavier. Podemos ir em Sacramento, conhecer lá onde vivenciou o nosso irmão daquela região, que é Eurípides Barçanufo. A gente pode fazer coisas, né, que geram conhecimento, intelectualidade, mas a gente faz o convívio social. É importante que a gente seja, né, bem, faça o bem, tanto dentro da casa espírita, dentro do lar, mas também na sociedade na qual nós estamos inseridos. A gente tem que praticar cidadania, né, e agir de acordo com o local, os ambientes em que a gente está ali, né, contribuir de forma que façamos a diferença. Então, todo esse ciclo que a gente faz aqui, né, ele traz uma condição de elevação espiritual para todos nós. E aí, então, né, o que a gente pode entender? É fácil manter as boas vibrações? É fácil manter essas 12 áreas da nossa vida número 10 da nota? Não é fácil. Mas agora eu quero que vocês observem a roda, os números que vocês deram para cada área da vida de vocês. Circule as três que estão com nota mais baixa. Qual área da nossa vida aqui que está com a nota mais baixa? E vamos começar 2005 nos desafios para nós mesmos, em que a nossa nota está mais baixa, tá? Três áreas que a gente pode programar. E aí traz para a consciência, poxa, eu preciso então melhorar aqui, eu preciso mais da saúde, não, eu preciso mais de convivência social, não, eu preciso contribuir mais, né? Eu não estou em dia aí com as minhas prestações, com as minhas contas. Então, o que que é que está faltando? E a gente vai regularizando isso para que, ao longo do ano, a gente chegue numa condição melhor, né? E as vibrações vão sempre elevadas. E aí a gente traz, então, tanto o equilíbrio do corpo físico quanto o equilíbrio espiritual. E aí já dizia que, né, uma frase importante para a gente levar é que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Às vezes, na nossa família, nos nossos antepassados, a gente não tem tradição de fazer alguma coisa. Por exemplo, atividade física. Às vezes a gente veio de uma origem que as pessoas não conheciam os benefícios de que é isso. Então, você pode permitir fazer diferente. Faça aquilo que a família nunca fez, honrando a sua família. Você fala, ó, pô, hoje eu vou na academia em honra e homenagem a todos os meus antepassados que contribuíram comigo até hoje. Então, hoje eu vou fazer uma viagem, né, para curtir, assim, em honra e homenagem a todo mundo que contribuiu para que eu pudesse estar aqui hoje, vivendo essa reencarnação. Então, assim, às vezes é difícil a gente fazer coisas diferentes que não está, né, naquela energia familiar. Mas nós podemos começar agora e trazer um novo fim, né? Romper essa barreira que nos impede de alcançar os nossos objetivos. Gente, então, né, na simplicidade, né, na ambiência, eu quis passar aqui para vocês essa técnica da roda. Se vocês pesquisarem na internet Roda da Vida com Paul Meyer, vai vir lá, tem PDF, vocês podem imprimir,
coloca a meta em casa, né? Escreve no papelzinho aí, o que que eu vou fazer? O que que eu me comprometo de fazer melhor esse ano, né? E se três, se tiver muito, faça um, começa com um. Não, agora vou traçar uma meta aqui, que esse aqui eu vou modificar esse ano. E vai ser melhor a gente ir por esse caminho do que não fazer nada. Então, né, eu agradeço muita atenção de todos, né, que vocês possam pensar sobre isso que a gente conversou aqui, que vocês tenham uma ótima semana. Um prazer imenso ver a carinha de vocês, todo sorridente, uma alegria, né? Então, criamos aqui uma memória positiva de alegria desse momento de compartilhar o que nós compartilhamos. Muita paz, obrigada pela atenção. Estamos todos agradecidos pela palestra. Foi ótimo. Eu gostaria só de agradecer. Obrigado, Leila. É um prazer, né? Vivermos em união, estarmos aqui com você. Gostoso a gente observar, né? Que não é só um tópico que deixa a nossa vida, não vou falar plena, né? Mas pelo menos em harmonia, né? Temos que estar um pouquinho bem em todas elas, né? Tudo isso faz parte da nossa do nosso ser. Faço umas certas omissões em relação à minha pessoa, em algumas delas, né? A gente pensa que a gente compensa com outras, mas não compensa, né? E isso é bom a gente escutar, né? A gente, bom, puxar a orelhinha da gente é gostoso demais da conta, né? Nossa, Muito obrigado. Prazer em estar com vocês todos. Prazer, Ô, obrigada. eu também Oi? quero agradecer a Leila, porque ela fala do jeito tão especial que eu anotei tudo, porque eu vou ler de novo e depois eu vou até ouvir a palestra de novo no YouTube. Leila, graças a Deus eu coloquei para 2025 fazer um exercício físico. Entrei no Opa! Pilates. Já comecei a Ah, fazer Pilates agora, tá? Foi a primeira semana, mas assim, eu amei e vou continuar fazendo. Eu pedi muito a Deus para me dar coragem, para me encorajar. E eu senti muito bem acolhida. E aí. falando, e falando também da felicidade, eu há muito tempo não sentia tão feliz como no jantar, tá? Foi Foi um muito momento importante. assim, Eu amei. maravilhoso. Eu voltei para casa, parecia que eu estava em êxtase. Ai, foi muito bom abraçar as pessoas, conversar, ver a alegria nos olhos de cada um. Então, foi um momento, para mim, maravilhoso. Gratidão a Deus e a todos aqueles que arregaçaram a manga e fizeram esse evento acontecer. Então, sou muitíssimo grata, amei, amei. Então, não podia deixar de falar isso que você falou e eu fiquei aqui sentindo a mesma energia quando você falou, que eu senti maravilhosamente bem naquele evento. Eu também, e em nome da minha esposa, Valnici, queria externar a gratidão que a palestra da Leila realmente foi extraordinária. Foi de uma sabedoria muito grande e de uma leveza que uma hora passou sem a gente perceber. Muito bom, parabéns. E nós estamos com os corações festivos por ter tido a felicidade de participar com você nessa palestra. Estamos juntos, amigo. Verda- Obrigada. Verdade, eu também pensei igual o seu Batista. Ah, já acabou? Muito rápido. Muito bom, entendeu? Eu enumerei tudo aqui, anotei que depois eu vou estar voltando lá, né? Que você colocou aqui a roda da vida, né? Eu vou estar voltando lá, porque é muito importante para a gente, Leila, porque nós estamos aí no início do ano, né? Bem no início do ano, e volta e meia a gente se pega pensando assim. O que eu deixei de fazer ano passado para me prestar mais atenção para este ano, eu estar mais alerta, procurando reparar isso aí para a gente mesmo, né? Estar reparando isso aí e evoluindo nas questões que a gente não conseguiu evoluir tanto quanto a gente, não é que a gente não quis, procurando achar mais tempo, é, e, enfim, procurando melhorar, crescer. Aí. Eu gostei demais, parece que foi maravilhosa.
Eu adorei a Alzira aqui, tá caladinha, mas tá bonitinha. Vocês já observaram Yes, isso? Como Olha lá, lindinha, sempre, né? olha lá, toda floridinha. lindinha. Então é isso, gente. Essa técnica, né? Como eu sou engenheira, às vezes a gente conhece várias técnicas, né? E eu Hum. procuro trazer sempre esse conhecimento acadêmico associando ao conhecimento do espiritismo. Então, é uma técnica que foi, pra vocês verem, na década de 60, eles já consideraram todas essas áreas importantes para o equilíbrio e harmonia das pessoas, né? Então, e os Estados Unidos começam na frente, né? Eles que começaram essa pesquisa e depois divulgou para o mundo. Então, essa transformação a gente trazer para nossa vida. A ciência já comprovou, né? E como o espiritismo é o tripé, né? Tem ciência, a gente tem que envolver a ciência aí. Eu estou às ordens, estou amando estar na casa, estou à disposição. Pra vocês Isso terem uma aí. ideia, né? Eu fiz uma coisa hoje, vou compartilhar que vocês são meus amigos. Eu marquei duas palestras para hoje, umas 18 e umas 19. Eu consegui fazer as duas. Eu não vou cancelar Oh, que nenhuma. maravilha, tá Que vendo? maravilha! Né? Eu fiz as das 18, vim para casa e fiz aqui. Eu pedi até o Camilo. Camilo, desce aqui, estaciona o carro para mim que eu vou subir para conectar na outra. E esses ensinamentos seus são maravilhosos. Todas as vezes que eu te ouço, eu fico deslumbrada. Graças a Amém. Deus que a gente tem você na nossa vida. Beijo grande, Leila. Eu gostaria de agradecer a palestrante quando ela mencionou a cidade do nosso irmão Chico, Sacramento. Anos atrás eu estive lá e até hoje eu sinto a emoção do lugar. Deus te abençoe que você me fez viajar novamente. Obrigada. Beijo, Alzira. Boa noite a todos. Boa Até noite. terça-feira, até Fique com quinta-feira, até Deus. sexta-feira para Deus alguns. quiser. Beijo A gente grande vai para se vendo. todos. Seu Braga, Beijo até grande amanhã. para todos. Idem. Boa noite. Boa